senhora senta bem aqui. Pra mim ficar sentada ali. Raimundo. A gente vai- Desse jeito aqui, é. Se quiser tirar a touca, só pra entrevista, tem hora. Tá muito assanhado, Raimundo. Ai, ai. Ai, esse povo dessa igreja inventa. Já tô começando a acostumar com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre sem fim. Amém. Angela Perpétua de Carvalho, 72 anos. De Monteira. Raimundo Alves de Souza. Meu nome é Amélia Rodrigues da Luz. Raimundo Vieira de Sá Souza, Raimundinho. Avani Costa Fernandes, 84, novinha. José Braúno da Silva. Vou fazer, se Deus quiser, 91 agora, dia 29, dia 30 de julho. Fui criado por um casal de gente, e eles não eram meus pais legítimos, porque eu nunca conheci mãe legítima e nem pai, eu nunca soube quem era. Mas fui criado por isso, dizendo eles que me param no chão, eu moedinho. Por esse casal de gente muito bem zelado, como o povo, mas muito bem zelado. Mas e eu nunca apanhei, a pisa que eu levei porque eu botei o chocalho no cachorro, minha mãe me deu tirapado com a rodia. Então, o meu primeiro contato com as rezas foi uma irmã minha, que estava doente. Aí essa irmã minha tinha um benzedor que estava benzendo nela, porque ele era muito benzedor. Eu confiava nele. Eu era pequena, não lembro mais, né, do ano. Eu só sei que eu era tinha mais ou menos uns 10 para 12 anos. Ela me ensinou a primeira reza de tirar quebrante. O primeiro contato que eu tive, que eu era meninote assim, E aí, esse benzedor, ele benzeu nela um dia, foi no outro, ela estava do mesmo jeito. Aí, uns 3 dias que ele foi, aí ele falou para nós que era para nós comprar uma mortalha, porque ela só ia durar aquele dia. Daquele dia para frente ela não tinha mais vida. E aí minha irmã desmaiou. Aí meu pai estava chegando do curral, estava tirando leite. Aí meu pai chegou e perguntou assim, o que é que Maria tem? Eu disse assim, não pai, é porque seu João Viola, que mais João, mas o apelido dele era João Viola, venceu na comadre Pedrinha, e aí ele disse que ela não tinha mais vida, era para comprar mortalha, e ela está desse jeito. Aí ele falou assim, disse, olha minha filha, mas está com poucos dias que eu perdi minha mulher, e ainda mais agora perdeu uma filha. Aí eu disse assim, não pai, confia em Deus, porque essa fé eu tenho em Deus, ela não vai morrer agora não. Minha mãe morreu, ela estava com 79 anos. E ela benzia de quebrante, de arca caída, ela rezava texto. Aí ela perguntou para nós qual dos filhos que queria aprender, que ela ia ensinar. Ela disse, vou ensinar para vocês. E foi ela que ensinou a nós, ensinou para nós. Aí aprendi a ser devota com ela. Eu tinha muita vontade de aprender, né, para benzer. Aí eu pedi para minha mãe me ensinar. Aí ela me ensinou a reza de quebrante, né? Já quebrante. Aí depois eu pedi ela para me ensinar de vento virado. Aí ela me ensinou. Aí tinha vontade de aprender também de tirar sol da cabeça. Ela me ensinou também, né? Aí daí assim fui aprendendo, né? meu pai já estava quase cego. E aí chegou um nego velho daí da beira do Uruçuí, tinha a roça assim, meu pai botou ele para capinar. Bom, distante uns 3 quilômetros, 4, tinha um senhor Chico Lucino, ele dormia poucas vezes em casa, era no mato caçando tatu. Aí eu já estava rapazinho, aí eu fui mais meu padrinho com as roças que ele tinha distante, umas 2 léguas lá de casa, nas cabeceiras lá. Eu cheguei e disse, foi me trovar, uma via chegando.
descendo, né? Você não escapa, não. Eu digo, o que foi? Uma cobra pegou ele, tá lá para morrer, o nego vai calado, tá? Ele não tem jeito mais, não. O nego vai dizer, me chamar lá, eu tinha ido lá. Aí ele me abraçou, aí disse assim, ô minha filha, você tem mais fé do que eu. Eu digo, pai, a gente tem que ter fé, que sem a fé nós não somos nada. Aí eu fui benzer nela e graças a Deus, Deus curou ela. Sabe benzer? Ele ficou por ali, minha mãe apertou, benzeu. Vamos embora lá. Chamou outros vizinhos e descemos para lá. Rapaz, chegamos lá, o senhor é bom, parece que já estava morto. Aí veio com uns 3 raminhos de folha na mão. Deu ele 3 vezes quando parou ali. A folha dele estava em pé assim. Disse, dona, a senhora pode preparar para cozinhar feijão para vocês comerem fruto, e dessa aqui ele não morre não. A gente falou assim, aí, né? Só Deus mesmo. O homem escapou. Pois é. Aí, meu pai não esquecia das coisas. Aí minha mãe botou nele, mas meu pai foi me ensinar e ele ensinou. Hoje, uma pessoa me perguntar para me lembrar. Alguma pessoa que me chama benzedeira. E como foi o primeiro contato que a senhora teve com as benzição e com as rezas? Primeiro contato foi benzer criança de quebrante. E gente grande de dor de cabeça, dor de dente. Quem que apresentou para a senhora? Quem apresentou? Quem mostrou? Tudo pra era senhora? meu pai. Foi meu pai. Minha mãe benzia benzia as crianças. Aí meu pai benzia. Meu pai benzia contra o veneno de cobra. Aí com outras pessoas eu aprendi a benzer de dor de cabeça. Comecei, eu tinha 18 anos. 18 anos. Os pais que me ensinaram bem direito, Pai Nosso e Ave Maria. Esse dom foi um tio meu que passou para mim. Eu era criança, toda a vida eu tinha aquele dom de pegar uns raminhos, ficar benzendo. Aí ele dizia assim, ele ia benzer lá em casa, e aí eu disse assim, ele disse, minha filha, você quer aprender? Eu disse assim, eu quero, tio. Vou deixar minha filha completar os 10 anos, aí pra frente, aí o tio vai ensinar para minha filha. Aí eu, tá bom. A benzedeira é um conceito histórico também, normalmente relacionado a essa mesma capacidade mágica de curas, mas não só de curas, a partir de benzeções. A senhora benze de quê mesmo? Só de arcaída. E eu rezo de fé neles. Eu benzo assim mais criancinha, quebrante, mal olhado, ventilação da cabeça, benzo de zika, obreiro. Eu benzo primeiro contra o quebrante, dor de cabeça, de enxaqueca. E da enxaqueca tem muitas dores de cabeça que a gente benze também. Tem dor de dente, coceira nos olhos e aquela exípula. A exípula, essa eu estava nova também quando eu comecei a benzer. E tem outra, carne quebrada, né? Machucação, a gente benze carne quebrada. O trecho principal é o rito mágico, portanto, se adequa a benzedeira à característica sociológica e tipológica do mago, que utiliza-se de determinados rituais mágicos, de benzeções, de fórmulas mágicas, de orações específicas para atingir determinados males físicos ou espirituais. Né? Então, que seja um mal-olhado, um quebrante, que seja uma espinhela caída, que seja determinados malefícios que atingem as pessoas que procuram esse benzedeiro, essa benzedeira, para poder fazer realizar a expulsão desses males
ou a purificação desses males por meio desses rituais. Isso é basicamente uma benzedeira. Eu benzo de arca caída, eu benzo de quebrante, eu benzo de maloiado, eu benzo de zipa, que o povo chama aqui é a vermelha, e eu chamo é zipa. Aí eu rezo de sol, aqui a água, aqui o pano, eu rezo de quebrante, aqui o raminho de quebrante, de zipa com esse ramo. E aí vem essa agulha aqui, nesse algodão, é reza de carne triada. Aí esse pano também, com esse pano eu rezo de sol, aí rezo de arca caída também. Eu beijo todas coisinhas assim, muita coisa. Tem hora assim que a mente está, eu não sei nem falar o que é tanto, que eu beijo de muitas coisas. Agora de quebração de osso, eu benzo com carvão. Eu pego 9 pedaços de carvão e vou benzer contra a quebração de osso. Foi meu pai benzia e benzia com carvão. Aí ele dizia assim, a gente benze com carvão porque ele já está feito carvão, não vai mais virar nada. Então a gente benze que aquela dor vai embora. Quando ela ir embora, o osso emenda. Uso raminho, né? Raminho de qualquer coisinha, vassourinha, gainho de pimenta, gainho de tipi, essas coisinhas assim. E assim, de cobreiro eu benzo com a faca. No sinal da água, aí sobra aquelas boinhas e aí a gente sabe que está com problema na cabeça. E dos ramos, porque o ramo a gente pega ele verdinho e quando a gente termina, ele tá murchinho. Benzo de quebrante, quando o menino está com quebrante, eu benzo de quebrante, para tirar o quebrante. Aí eu benzo de introsidade, quando a pessoa está com a dor no pescoço, aí, com o pescoço duro, começa a doer as costas, começa a endurecer o pescoço, aí eu rezo de introsidade, rezo de arca caída. Arca caída é quando a pessoa está doendo os peitos, que dói, fica doendo os braços, dá febre. Aí eu rezo de arca caída. Rezar. Você tem que fazer o nome do Pai. Aí, como é rezar de arca caída, você reza assim, ó. Quando meu Senhor andou no mundo, 3 coisas ele encontrou: arca, vento, espinhela caída, e tudo Jesus Cristo levantou, com os poderes de Deus, a Virgem Maria. Amém. A benção simples mesmo. Aí eu rezo de engasgação, quando a pessoa está engasgada com espinha. Eu rezo de engasgação, eu desengasguei muita gente. É porque eu rezo, eu peço a proteção, antes de eu rezar na pessoa, eu peço a proteção a Deus e o dono da engasgação. O Braz, que é o dono da engasgação. Aí quando eu vou rezar, eu peço para ele me ajudar, me dar força para mim desengasgar aquela pessoa. É assim, aí eu rezo de zóio, de dói no zóio, doença no oi. E rezo de enzipa, carne quebrada, osso rendido, o nervo todo veio esfiapado. Com os poderes de Deus, estão frutuosos, aqui mesmo reza, aqui mesmo coisa, aí é costurando com a linha. Você passa a agulha por riba da perna da pessoa, assim, passando a perna, fazendo de conta que você está costurando a perna, para voltar para o lugar, se tiver com o osso fora do lugar. Essa reza de cobreiro, eu já aprendi agora, esses tempos que eu trabalhava com o seu Marcelino, e ele era benzedor e eu pedi a ele para me ensinar e ele me ensinou, né? Aí ele falou que a reza de cobreiro eu tinha que benzer com a faca, né? Aí eu benzo com a faca. Era vizinho, né? Aí eu passei, eles ficaram velhinhos, aí eu fui cuidar deles dois, né? De mais Dona Ana, que era velhinho, passei a cuidar deles dois, trabalhei 5 anos com eles lá, né? Aí foi onde que eu vi ele benzer as pessoas, e aí ele falou que benzia de cobreiro, eu tinha muita vontade de aprender, foi onde eu pedi para ele me ensinar, aí ele me ensinou. Ele morreu, ele estava com 94 anos. E de arca caída. E tem vezes que eu não gosto muito que o povo fala isso, porque o povo me chama de feiticeiro e eu não gosto.
Outro conceito histórico que também é muito ligado à benzedeira ou benzedeiro é o conceito de bruxa, né? O bruxo, feiticeiro, bruxo, bruxa, é um conceito histórico também, principalmente no caso específico da bruxa, né? Normalmente voltado para a mulher. É um conceito histórico vinculado especialmente ao período medieval e da primeira época moderna. A gente pega ali pelo menos do século XIII ao século XVIII, a gente tem uma perseguição às mulheres que tem essa característica da bruxa. A bruxa, diferente do curandeiro, ela pode ser uma curandeira, ela pode ser uma conhecedora das ervas medicinais, ela pode ser uma conhecedora de ritos mágicos, de cura, de expulsão de maus espíritos, assim como o curandeiro exerce a sua função, mas a bruxa ela tem um determinado momento histórico específico em que é instituído esse conceito. O conceito da bruxa é instituído a partir da relação cristã com a ideia do diabo, ou do pacto com o diabo, do demoníaco, enfim. Porque não que essas mulheres elas tivessem de fato pacto com o diabo, mas existia a crença na construção do conceito de bruxa e da vinculação da acusação de bruxaria. Existe essa vinculação à figura do diabo, a essa identidade da mulher associada ao demônio. Por isso, ali entre o século XIII e o século XVIII, praticamente 500 anos, a Europa perseguiu mulheres, especialmente mulheres, que tinham essas características de curandeiras, né? E que a elas eram atribuídas pactos com o diabo. É porque eu rezo, eu peço a proteção, antes de eu rezar na pessoa, eu peço a proteção a Deus. Só nunca benzi foi de cobra, o Zé benzia de cobra, eu nunca aprendi. Eu pedi 2 vezes para ele me ensinar e ele não me ensinou, que disse que não. Ele rezava de cobra, quando a pessoa estava ofendida, um animal ofendido, ele rezava e ficava bom. Esse da reza de cobra, e é qualquer uma das rezas. Você pode saber dela como quiser. Se você tentar 3 vezes e errar, pode largar de mão, que não tem jeito não. Usa uma folhinha, às vezes um cordão, para curar um bicho que está com bicheira. Esse miroró, a gente quebra ele naquela fitinha, você pode tirar 3 pitinhos daquela e tocar o bicho para ali e botar assim. Você enxergar por aquele buraco, você reza e quando acaba a reza, você fecha de uma vez e joga para trás. 3 vezes. Quando eu sinto, assim, O que você sente quando tá sinto assim, a força de Deus, né? E Deus me dá aquele poder de eu fazer, de eu rezar. Eu sinto tranquilidade, né? Eu sinto, assim, minha alma tranquila. A bendição que mais me marcou na vida foi de Quebrante. É porque eu me sinto bem, assim, de Quebrante, que um dia eu estava doente, com febre, aí chegou uns meninos aqui para benzer, aqui em casa. E aí eu fui, as meninas disseram assim, mãe, lá chegou uma mulher, vem com as crianças para benzer. A senhora está doente, a senhora não vai benzer. Eu digo, não, minha filha, eu vou benzer sim, eu vou ficar boa. Aí eu benzi nas crianças, graças a Deus, aí eu fiquei boa. Depois eu suei, as crianças foram embora, aí é por isso que eu me sinto mais feliz. Porque criança é os anjos do céu. O rezo que eu sou mais devota é o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso eu aprendi, ainda não tinha 10 anos. Eu sou mais prático. O que a senhora sente quando a senhora está benzendo ou rezando? Eu sinto, assim, agora depois de eu com 60 anos para cá, eu sinto uns está me tocando o dedo. E outros, se está com febre, vem aquele frio. E aí volta de novo. A pessoa tem uma dor num lugar, eu benzo ele, eu sinto a dor. Aí eu pergunto, você dói em tal lugar? É. Deu certo, me doeu. Mas aquilo é ligeiro, não é de demorado, não. E agora eu não sei se é porque eu sempre adoeci e ainda não acabei de sarar. Às vezes eu vou rezar uma pessoa, ele está muito pesado. Aí ele me dá aquele esmorecimentos no corpo todinho, parece que a carne está largando dos ossos, e aquela coisa ruim. Outros eu fico tonta, quando a pessoa está muito pesada, mais do que eu. Aí eu sinto.
Mas também não é coisa de demora não, é ligeiro passo. Aí quando eu estava com 12 anos, e aí ele disse assim, olha minha filha, você amanhã vai lá em casa para eu te passar as orações para você e você vai ficar rezando no povo. Eu, tá bom, tia. Aí eu fui, passei uma semana lá mais ele me ensinando. Aí ele disse assim, olha minha filha, reza, Deus dá de graça para nós. E você nunca cobra, você não tem dia e nem hora para não benzer nas pessoas. Ele vale muito a fé da pessoa. E o agradecimento, porque tem gente que diz, fulano, não, eu não cobro nada de ninguém. Mas a pessoa, essas pessoas que me ensinaram, diz que a pessoa, tendo consciência, dá qualquer um agrado, que é para a reza não ficar fraca. Mas tem gente que não diz nem muito obrigado, também não estou nem aí. E eu só benzia assim, nas pessoas assim, no meu, lá em casa. E eu tinha vergonha, que eu era nova, muito jovem, e o povo não acreditava. Mas sempre eu tive aquela fé, aquele dom de Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. E aí estou nessa caminhada. Graças a Deus já tem muita gente aqui que confia, que todos os dias vem gente na minha casa para me benzer. E não é só um, mas dois, não, é muita gente mesmo. Graças a Deus. Que Deus me dá essa fé para sempre. Aqui no Brasil não existe um momento específico, uma data, um lugar em que a gente possa, de fato, discriminar o nascimento da figura da benzedeira. Tá? Então, a gente atribui, existem fontes, relatos que nos permitem remeter esse fenômeno ainda ao período colonial, portanto, passando do período colonial, imperial ao período republicano, mas que não dá para a gente dizer de uma origem específica. A origem é tradicional, ela advém de uma série de misturas, no caso específico brasileiro, de crenças do catolicismo popular, portanto, sempre de figuras carismáticas dentro do catolicismo popular que ganham esse aspecto de liderança religiosa, advindos de Portugal, misturado com os pais de santo, mães de santo, os babalorixás, né, das religiões de matriz africana, e com os pajés, portanto, das religiões de matriz indígena. Portanto, a benzedeira, ela é uma junção, ou benzedeiro, né, normalmente a gente atribui à mulher, é uma junção desses vários aspectos, dessas várias matrizes religiosas que levou à criação dessas figuras tradicionais no Brasil. Não tem uma origem específica, então não dá para dizer que a origem é indígena, a origem é africana, a origem é portuguesa, a origem é da mistura, e não dá para dizer o momento ou o lugar específico em que surge essa figura no Brasil, visto que é uma figura tradicional que advém aí, segundo as fontes ainda do período colonial. A tradição religiosa, cultural, ou de religiosidade popular das benzedeiras, ela é presente em muitas de nossas comunidades, né? São pessoas da comunidade, né? Se bem que a gente possa ter alguma benzedeira que seja de outras igrejas ou de uma outra fé. Nós temos benzedeiras do Umbanda, nós temos benzedeiras espíritas, mas falando especificamente das benzedeiras católicas, a postura nossa é sempre de respeito, né? de valorização. A atitude das benzedeiras, o modo de agir das benzedeiras, é um modo que parte sempre do princípio do fazer o bem, né? Do ajudar. E são pessoas que não evocam para si um poder dos curandeiros ou de quem faz milagres, com os poderes próprios, não é? As benzedeiras são sempre pessoas que evocam a benção de Deus, que evocam a proteção de Deus, né? Que agem, de certa forma, em nome de Deus. Sou muito conhecida aqui, acho que só sou conhecida por Evinha. Tenho 55 anos. Olha, o contato foi quando os filhos nasceram, que veio a mãe, a sogra, a avó, minha avó, né, que ela tinha uma grande credibilidade nas rezas, e ela falava, menino tá dormindo demais ou tá dormindo de menos.
leva esse menino para benzer, leva esse menino para benzer. Eu sou filha da Elia de Palma, tenho 15 anos. Minha mãe me chama de Sof. E minha mãe é Irineuda Cosme de Palma. Ela tem 46 anos. Minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Então a família dela sempre teve muito contato com a reza. Então eu creio que desde muito cedo na vida dela ela teve contato. E da minha também. Desde quando eu sou muito... Meu Deus do céu. Desde quando... Ai, não sei. Desde muito pequena. Algum santo que vocês são devotos, assim? A Nossa Senhora do Carmo. Bom, eu fui benzida já tem bastante tempo, mas, assim, dá paz, né? Uma sensação muito boa. Como aqui na nossa cidade tem muitas rezas, né? A gente acaba tendo devoção de muitos santos, né? Não é aquele único santo. Aqui no caso da nossa padroeira, que é Nossa Senhora do Carmo, eu tenho uma grande devoção. Mas aí vem São Lázaro, que é uma data muito forte da nossa cidade. Tem Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia. Talvez esses sejam os que eu tenho maior devoção. Assim, totalmente interiorizada com aquela reza. Eu abro aqui até uma aspas para explicar melhor. Eu já saí muitas vezes da sala de aula com muita dor de cabeça. Eu não tinha nem vontade de vir para casa, eu ia direto na Dona Ângela. Ia lá, Dona Ângela reza na minha cabeça, que eu tô com muita dor de cabeça. E eu saía agitada, né? Chegava ali, eu sentava e ela rezava. E eu sentia, assim, total confiança, alívio. E muitas vezes, mesmo eu vindo para casa de bicicleta, pedalando, eu já chegava aliviada. Sinceramente, a reza fazia muito efeito. E faz, continua fazendo. O catolicismo popular não supõe, de fato, a prática da benzedura, as benzedeiras, embora o catolicismo mais ultramontano, o catolicismo mais oficial, mais romanizante, o faça. A nossa Igreja Católica, os sacerdotes da Igreja Católica, não têm o monopólio da bênção, não é? A bênção não é algo exclusivo dos sacerdotes da Igreja Católica. Então, por meio do batismo que todos nós recebemos, nós temos também esse poder, essa graça, esse dom de Deus, que é aquele de abençoar, não é? Quando um padre, um bispo dá a bênção a alguém, essa é uma bênção que tem poder. Mas quando um pai ou uma mãe abençoa os seus filhos, é uma bênção que também tem poder. Quando uma benzedeira faz uma bênção, uma reza, evocando a graça de Deus sobre uma pessoa diante de uma necessidade, isso também tem poder. Eu sou bisneta dele. E a senhora? Sou neta. O dia dele era sempre uma casa muito cheia de gente, vinham as pessoas de outra cidade para se benzer. Sempre a casa era cheia. Alguém que estava doente ficava dias para o meu avô rezar, até a pessoa sarar e ir embora. E mesmo que ele não benzesse, ele sempre tinha aquele acolhimento com as pessoas. Sempre foi de dar comida para quem precisava. Aqueles que não tinham lugar para dormir, ele sempre acolhia, mesmo sem conhecer. Ele rezava, tinha um quarto, tinha uma mesa com um santo, ele acendia uma vela, orava na cabeça, às vezes escrevia o nome das pessoas, deixava lá tipo para oração, para ele ficar orando depois pelaquela pessoa, buscar paz, às vezes resposta. Muitas das vezes cura também. Cura, muita gente ia. Às vezes até tipo uma receita, ele escrevia um remédio, levava na farmácia e o farmacêutico vendia o remédio e às vezes a pessoa era curada. O curandeiro ou a curandeira é aquele sujeito que numa determinada comunidade tem determinadas prerrogativas de cura. Portanto, ele tem, seja capacidades mágicas, portanto de rituais mágicos voltados, fundamentados em determinadas crenças sociais e culturais, ele tem a capacidade de promover curas, seja através desses determinados elementos mágicos ou de determinados elementos tradicionais
como o uso de plantas, ervas medicinais, etc. É responsável pela expulsão de determinados espíritos, determinados causadores de doenças. Hoje eu sou evangélica, mas assim, eu tinha um grande respeito por ele, mesmo quando ele estava vivo, eu já era evangélica, mas eu tinha sempre um respeito muito grande. Ele era um conselheiro para mim, porque se hoje eu sei fazer o bem para as pessoas, foi ele que me ensinou. Ele fez muita falta, né? Fez muita falta. E ele fez muita falta mesmo. E depois que ele morreu, ficou até 2 anos, pessoas de outra cidade vindo procurando ele, do meu avô, tudo pra mim. Ele era um exemplo de pessoa pra mim. Assim, até me emociono, porque foi meu pai que me criou. Quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos, então assim, é muito emocionante. Pra mim, ele era tudo. Primeiro a Deus e segundo ele. Não que eu não amo minha mãe, mas pra mim ele foi um pai, foi tudo pra mim. Vai fazer 9 anos, né, mãe? E quando ele morreu pra mim, assim, como se o mundo eu tivesse ficado só. Mas todos os dias eu lembro do que ele me ensinou, ser bom. Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho pro mal das pessoas, né? Não é pro bem. E o meu avô não. Ele fazia essas coisas pro bem. E não cobrava de ninguém. Ele era muito católico, né? Como era o dia a dia dele? Ele acordava, andava de bicicleta, todo dia de manhã cedo ele comia coalhada. Ele era um idoso ativo, andava na bicicleta. Aí que não colocava madrinha porque ele caía. Ele era idoso, ele nunca teve filho, né? Aí todo mundo ajudava ele. Quando ele estava doente, todo mundo ia para o hospital, cuidava dele. Aí as pessoas perguntavam, o que você é dele? Eu falei, ele é meu amigo, a mulher dele que é minha madrinha de crisma. Como foi para você passar por esse momento da perda dele? Foi triste, que a gente ia lá todo dia de manhã cedo, na casa dele, tomar café. A madrinha todo dia chora, com saudade dele. Ontem mesmo aqui na reza ela estava chorando, quando ela viu a gravação dele, 5 anos atrás, 2017. Ele estava aqui rezando na mão. Aquele vídeo? Uhum. 2017. Ela passava a noite todinha contando histórias, sorrindo. Muito alegre ser Marcelina. Gilda Neres Damasceno, eu tenho 45 anos. Explica pra gente o que está acontecendo hoje aqui com essa bagunça. É uma reza, justamente, aí onde o povo fala alto, onde todo mundo se apaixona, né, de estar um perto do outro. Graças a Deus estamos livrando dessa pandemia, né, e aí a gente confessa a Deus que é uma glória de Deus a gente estar aqui hoje nesse momento e vamos rezar. Convido a todos para rezar. Meu pai era rezador, minhas tias todas elas eram rezadeiras e o meu pai era benzedor também, no qual ele benzia de tudo, de pragas em lavouras, benzia de crianças, né, tanto quebrante e por aí. Então eu nasci dentro de um pessoal que já era um rezador. Foi com meu pai que eu aprendi. Ele me ensinou, ele dizia que eu seria a herdeira dele. E realmente eu fui a herdeira nas rezas. Eu gosto de rezar todos os dias, assim, na minha casa, né? Então, mas leio bastante a Bíblia todos os dias. Mas sempre que me convidam, eu tô lá para rezar. Eu sei, assim, de arca caída até que eu sei, ou em lavouras, entendeu? Eu sinto o Espírito Santo agindo na minha vida quando eu estou rezando. E aí eu tenho uma devoção que eu rezo, inclusive na data de aniversário de morte do meu pai. Então já tem uns 7 anos que eu pratico essa reza, entendeu? Porque o meu pai para mim era tudo. E aí eu
apresento essa reza no aniversário de morte dele, eu faço todo ano. Eu fiz um voto com São José de festejar quanto a vida tivesse, né? 4 anos que eu festejo. A minha mãe é católica, né? Eu desde criança sou católica, aí nós... A mãe ia pra fazenda e ia atrás, né? Sempre gostei, até hoje, doente com uma reza. Não pode ter uma reza que é pra trás. Foi uma promessa que eu fiz pela minha mãe, que eu vivi no Espírito Santo. E foi válida que minha mãe ficou boa, graças a Deus. Uma vez por ano. É Em São José, no dia 19 de março. É só É uma promessa que eu fiz pelo meu filho. Um dia desse eu festejei São Lázaro. Reza que eu rezo mesmo é só meus pais nossos, quando é a noite antes da gente deitar, a gente reza os pais nossos e oferece a todos os santos, né? E quem livra a gente do que é ruim é Deus, e os santos intercedem por a gente, né? Há muitos anos atrás, quando eu morava com as minhas irmãs no Goiás, eu estava desempregada. Eu fui para a missa um dia, ajoelhei e pedi para o serviço. Quando foi na segunda-feira, eu consegui. Igual minha mãe fala, tem que ter fé. Tudo é na fé, tudo que a gente consegue tem que ter fé. Eu sim tenho muita fé. E sempre me apego com Deus e todos os santos. Que abençoe eu e minha família, e nós de tudo quanto é ruim. A gente faz um voto com o santo, com Deus. O voto que eu fiz mesmo São José pelo meu filho, era a vivência dele sobre ele com a esposa. E São José abençoou que eles viviam felizes, uma vida maravilhosa. Já estou começando a acostumar com na atividade Quirina de Souza. Eu não tenho apelido, não. Tenho 70 anos. Sou uma rezadeira. Meus primeiros contatos é porque eu tinha minha avó, que era muito rezadeira, né? Festejava, ela tinha vários festejos. Então eu fui pegando aquele contato, né? Minha mãe que me ensinou as 2 orações que eu tenho, foi a minha mãe. Minha mãe também era muito rezadeira, muito devota. Eu agradeço a Deus por o pouco que eu consigo em oração. Foi através da minha avó, meu pai e minha mãe que me ensinou. Eu tinha quantos anos? Rapaz, acho que uns 7 anos quando eu comecei. Tanto o papai como minha avó, meus tios, por parte de mãe, que por parte de papai eu não conheci nenhum. Mas por parte de mãe conheci todos e todos, cada um tinha um festejo a fazer. Então nisso é que eu peguei esse ritmo. E esse festejo que hoje eu estou trabalhando nele foi minha avó, que fez esse voto para mim. Né? Agradeço muito ela, a Deus primeiramente ela, porque uma cobra me mordeu e eu passei bastante mal, fiquei aleijada, né? Então ela fez esse voto com São Bento. Se eu não morresse nem ficasse aleijada, eu ficava festejando ele. E eu festejo com bom gosto e prazer, todo ano. Lá onde eu morava, isso aí, uma hora dessa assim, a casa estava cheia de gente. Aqui é que eu pastor mais, né? Quando era no dia 19, dia 16, 19, eu já pulava para lá. Lá estava o meu menino que morava lá, ficava lá e já ficava preparando tudo, né? Então eu ia para lá, o povo já ficava aguardando. Igual tem muitos que ficam só recordando meu trabalho de lá no dia de hoje. Muitos já mandou recado para mim não esquecer deles amanhã, né? E sempre eu tinha. Aí depois que eu parei de ir, quando meu menino faleceu, eu ainda fui uma vez, mas foi muito difícil, eu falei que eu não ia, né? E aí quando foi o primeiro ano que eu tinha organizado, nós estávamos com tudo preparado aqui, foi o tempo que começou a pandemia, né? Aí cancelou tudo, eu ainda falei pro Zeca, nós vamos fazer. Ele disse, não, nós não vamos. Estava com tudo pronto, galinha e porco, já tudo morto. Guardemos, depois nós ficamos vendendo os pedaços aí, né? E o ano passado eu já rezei com mais um pouquinho de gente. Nós rezou só o primeiro ano que nós cancelou, rezou só eu, mas o Zeca, a vizinha aí que é a Valéria,
e a Graça. Veio aí por debaixo dos panos e nós se escondemos aí e rezamos. Mas ainda não deixei de fazer, ou com muita coisa, com pouca coisa, mas só nós, mas nós. Aí o ano passado já veio minha tia do Paraíso, aqui ficava na fazenda, sempre veio, e os mais vizinhos aqui, os que quis participar, veio e nós rezamos. E esse ano eu quero mais gente aqui junto comigo, viu? Era benzedor. Meu pai era. Qual é o nome dele completo? Do meu pai? Isso. João Pereira Damasceno. Ele morava... Muito conhecido na região e ele é morador de lá, da Vila Cobra. Eu acho que ele sabia até o dia que ele ia falecer, porque ele fez o aniversário dele de 68 anos. Ele viajou no dia... Fez o aniversário dele dia 25 de novembro, viajou dia 26, adoeceu dia 27 e dia 28 ele faleceu. E ele disse para minha avó aqui que ela poderia procurar outro rezador, porque a reza ele não rezava mais. E isso era 14 de novembro. Então, 14 de novembro para 13 de dezembro não tinha mais nem 30 dias. E ele entrou na casa da minha avó, foi até o altar e ele falou isso para ela. Falou, eu não rezo mais para a senhora esse ano. E não resolveu. Então, isso também marcou a minha vida. Um herói. Para mim, meu pai foi um herói. Ele era um homem realmente de Deus. A última reza que rezei mais do meu pai. Então, ficou marcado porque a gente não sabia que ele ia embora, né? Então, a última reza que eu rezei com ele foi uma marcação assim que eu não esqueço até hoje. E o que a senhora sente assim, durante essa reza? Só felicidade e alegria, né? Eu não vou dizer que a gente não sente assim, muitas vezes uma emoçãozinha, mas o que eu sinto é felicidade, eu trabalhar nesse sentido. Né? Porque Natal era minha mãe que festejava, né? Aí, desde eu menina que eu vi ela festejar, ela rezava a noite inteira no Natal. A madrugada tinha o cantar do galo, tudo mais. E aí foi indo, meu pai faleceu, mas ela nunca deixou de festejar. Foi ficando de idade. Quando ela não estava mais dando conta, era eu e uma irmã minha, que nós enfrentávamos. Aí lá era muito difícil, porque os outros passaram a ser crente. Aí ninguém queria ajudar. E a minha irmã combinou comigo, não, e ela pediu para mim fazer na minha casa. Então eu fazia todo ano lá em casa para ela. Minha irmã trazia ela, quando era no dia 23 ou 22, eles chegavam e aí só ia curtir. E no dia 24 nós rezávamos. Aí no dia 25 os outros iam só festar, né? Mas o festejo dela eu já tinha. E quando ela não aguentou mais vir, eu passei a ir. Todo ano, eu estava com muito tempo que eu não comemorava Natal na minha casa. O ano passado eu comemorei por conta que não tenho mais época. O que eu penso é a gente ter fé em Deus, né? Acreditar em Deus, chamar muito por Ele, que é o que faz a gente vencer muitas luta e dificuldade que a gente passa. Posso dizer que, bom, eu mesmo na minha infância, minha mãe me levou lá numa benzedeira em um determinado momento, né? A gente conhece isso. Agora, hoje é uma tradição, é uma cultura que em certo sentido cai em desuso, né? Se você vai olhar nos grandes centros, nas grandes cidades, não é fácil achar essas pessoas. Às vezes no nosso interior, nas cidades menores, nós encontramos... De fato, a gente consegue perceber um declínio factível, perceptível, histórico da figura da benzedeira, com a consolidação do mundo moderno no sertão brasileiro. Então, o primeiro aspecto que eu remeteria a essa crise da figura da benzedeira
na modernidade, na consolidação da modernidade, seria justamente ao advento da medicina enquanto instituição e o seu processo, né, progressivo. Isso leva pelo menos um século para se consolidar de fato, em contraposição à crise da benzedura e das benzedeiras, consequente como desse processo de monopolização da cura por parte da medicina. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu remeteria com um aspecto importante à desaprovação das práticas de benzedura, das práticas de benzeção, por parte do fenômeno religioso que maior espaço ganhou no Brasil ao longo de todo o século XX, que são os movimentos pentecostais. O que é a fé? A gente confiar em Deus, que foi Ele que deixou aquelas orações, e a gente tem muita fé na oração, porque confia que Deus está ajudando a gente. Sem Deus a gente não é nada. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter aquela fé em Deus, né? A gente tem que ter a fé em Deus, que Ele é quem sabe. Fé. Eu acho que é muita, sei lá, o que a gente tem muita fé no Pai, que é o primeiro que nós temos que ter fé no Pai. Nossa Senhora, que nós temos que apegar com isso. E é só isso, não tem outro. É Deus e Nossa Senhora, mas ninguém. A fé é uma coisa muito boa, que a gente não sabe nem responder para dizer para os outros. Fé é acreditar em algo que você não pode ver, você só pode sentir. Eu acredito que seja isso. Fé, acreditar em Deus, que Ele é bom, misericordioso. Fé para mim é acreditar no que a gente não vê. É ter aquela fé que o impossível vai acontecer. De uma forma bem estrita, nós podemos dizer que fé é acreditar naquilo que a gente não vê, não é? A fé é acreditar em algo que vai além da minha visão, do meu olfato, do meu tato. Eu acredito no Deus, eu acredito em Deus, eu acredito nos seres ou numa existência que é transcendente, que vai além do mundo material. Esse mundo que não é material, que transcende o mundo material, eu acesso, eu acredito por meio da fé. Mas eu acredito sempre naquilo que vem ao meu coração. Nós acreditamos que essa fé também é um dom de Deus, não é? Eu posso acreditar em algo e o outro não acredita. Aí entra novamente a palavra bonita e tão carente de aplicação hoje, que é respeito, né? Respeito à diferença, respeito à diversidade. Eu tenho fé, acredito, aquele não acredita. Eu devo respeitar o que não acredita e aquele que não acredita deve respeitar a mim que acredito, não é? Nós estamos numa sociedade bastante adoecida, onde as pessoas têm dificuldade de aceitar o outro que pensa diferente, que vê o mundo de forma diferente. Fé nada mais é do que acreditar, né? É você ter uma questão assim que você precisa resolver, que você precisa se livrar talvez daquele mal, ou alcançar aquela graça, e você entregar e confiar. Lógico, primeiramente em Deus, e no caso que nós estamos falando da rezadeira, né? Não vai adiantar eu ir lá sem eu ter fé. Então eu sempre fui com muita fé, vou lá e vou na certeza que eu vou vir com aquele retorno. A fé é um exemplo muito bonito de olhar para o transcendente, olhar para aquilo que está além do mundo sensível e acreditar. E esse acreditar exige sempre também uma relação de respeito. Qual a importância das rezadeiras e benzedeiras? Para mim é muito importante, né? Porque só a gente saber que está ajudando alguma pessoa, de alguma maneira, a gente já é importante demais, né? Tem muita importância e para a comunidade também. É importante, porque se não tivesse uma benzedeira assim, para uma pessoa olha, você conhece bem o Manel Palma, né? O Manel Palma estava com a filha dele mais nova, entre a vida e a morte. Levou para Palmas, passou 8 dias com ela internada, para lá, levou para o Paraíso e a menina estava molinha com o pescoço descangotando. Aí ele chegou, entrou no carro lá e veio, a menina dele mais velha. Aí chegou e falou: Dona Amélia, eu trouxe a minha filha aqui para a senhora dar uma olhada aí para ver o que ela tem. O que ela tem? Falei: não, eu não sei, negócio de coisa assim, eu não sei, mas
Eu olhei para ela, ela tá comendo, tá mamando. Quando ela come a mamadeira, ela provoca. Ela mama, ela provoca. Aí eu fui e falei para ela tá com quebrante. Ela tá com quebrante. Aí eu peguei, ela tava com a flaudinha dela no ombro aqui, aí eu fui peguei a flauda dela. Aí medi a mãozinha dela, tudo, no meio. Aí botei, eu vi que ela tava com 3 dedos de arca caída. E pra uma criancinha que renascida, bem dizer, tava com poucos dias que ela tinha nascido, era muita coisa. Aí eu rezei nela. Aí eu acabei de rezar nela. Aí ela foi abrir os olhos devagarzinho assim, olhando assim, ficou virando o olho assim, olhando. Ela começou a abrir a boca. Eu falei, olha, a febre tá indo embora. E o quebrante também. Aí ele passou uma horinha aí a menina começou a me orando, ele entrou no carro e foi embora. Dona Amélia, depois eu venho aqui. Ele perguntou quanto que era, ele, não, eu não cobro não. Nunca cobrei de ninguém. Isso é um dom que eu tenho, que eu aprendi com a minha mãe. É um dom que eu tenho, eu nunca cobrei de ninguém. E aí ele pegou e foi embora. Quando estava com 5 dias, eu vi ele lá na rua, eu perguntei, e aí a menina, Manel, ficou boa? Eu disse, tá boinha. Boa, 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 nunca mais, tá boinha. A menina agora tá comendo que nem um leão e tá boa danada, risona mesmo. Tenho muita fé. Eu acredito que tem coisas que a reza, que a mão da benzedeira, aquela mão que corre pelo teu corpo e vai fazendo um milagre, né? Ela tem aquele molejo, aquela é muito interessante. Tenho muita crença nisso. É muito importante as benzedeiras, porque a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus agindo na vida de cada um. Mas é uma tradição que está se diminuindo, né? Eu fico pensando, meu Deus, e sem essas rezadeiras? E essa cultura que não está sendo passada para os filhos, para os netos, de aprender aquela reza. Mas é minha gratidão, né? Pelas rezadeiras, pelas benzedeiras de nossa cidade. A gente sabe que tem umas aqui que destacam mesmo. E eu tenho um profundo respeito por elas, uma profunda crença e desejo assim que elas continuem fazendo esse trabalho de todo o coração. Às vezes a gente chega na casa e pensa que está incomodando e elas largam tudo e vão fazer. Né? Não estou fazendo nada e te atende ali porque elas nasceram com aquele dom. Eu creio que nasceram com o dom. Não nem explicar assim uma fé. Eu tenho aquela fé mesmo, assim, parece que vem do dom, do meu coração. Que eu tenho aquela fé em Deus. E essa fé sempre eu quero que Deus me traga ela na minha vida. Eu acho assim, a importância das benzedeiras e das rezadeiras, porque a gente só reza se a gente tiver fé. Se a gente não tem fé, a gente não reza. E a gente, no dia que a hora que a gente está fazendo aquela oração, parece que Jesus está ali perto da gente. A gente tem aquela fé grande mesmo. Qual a importância das rezadeiras? Eu acho que é assim. É a boa vontade, a convicção que a gente tem, assim, aquele prazer que a gente tem de seguir essa tradição, né? Eu acho que seja. Se tiver errado, você conserta aí, viu? Mas eu acho importante que seja isso. A gente tem aquele gosto, né? Que eu mesmo não rezava, era minha avó, era minha tia. Aí eu casei e fui ficando longe, era o povo do Zeca que fazia a frente de rezar o terço, né? Mas aí foi espalhando, eu mesmo pus a minha cabeça e eu fui. E eu já rezava para mim e para muitos que precisavam, que na minha região a rezadeira era eu. Inclusive lá no Ramon da Raquel já estão procurando se eu vou no dia 19, em abril, né? E aí, mas não é fatal, para mim não é fatal. É muito difícil. É isso aí o que eu tenho para falar para você.